não se entenda ali, é só prestar um pouquinho de atenção que dá pra pegar. E é esse tipo de música que o Dan tenta criar. Então a gente segue aqui falando com o Dan, vocalista de Imagine Dragons. A gente quis explorar uma outra parte, um outro aspecto das composições do Imagine Dragons, que é a percepção que muitas vezes há uma inspiração em música clássica ali no que eles fazem, nas melodias do Dan. Então, se a gente ouvir ali Believer, tem aquela coisa, né, no refrão. Que é uma coisa meio, dá pra ouvir com orquestra, né? Se a gente fizer um esforço de imaginação, até comentei isso com o Dan, que dá pra você ouvir, né? Radioactive também tem uma coisa meio assim, o refrão de Follow You, aquela coisa. Tem uma coisa meio clássico ali, né? E a pergunta foi se ele tem uma inspiração, de alguma maneira, na música clássica quando ele vai compor as melodias. Vamos ouvir. For sure. I think I always write from a classical place first and foremost, because was how I was introduced to music, was through piano. I took classical piano lessons for 10 years from 6 to 16, and it was always Beethoven and Mozart and Chopin and all the greats, and learning their pieces, and then I would perform them and memorize them, so they're really deeply rooted in my mind. So I think melodically, I'm not trying, to write from a classical melodic way, but I think it just is because it was such a big part of my upbringing. It definitely is there. Yeah. Então ele falou que com certeza tem. Ele acha que sempre parte de um raciocínio clássico, porque ele foi apresentado à música através do piano e teve aulas de piano clássico por 10 anos, dos 6 aos 16 anos. E aí era só Beethoven, Mozart, Chopin, todos os grandes compositores, né? Aprendendo ali as músicas deles, tocando, memorizando. Isso ficou de forma muito profunda na mente do Dan. Ele diz que não tenta escrever de uma forma melódica, clássica ali, mas isso acontece naturalmente porque foi uma grande parte da educação musical dele. Bom, o novo álbum do Imagine Dragons tá chegando agora em setembro, o Mercury Act 1. Ele foi produzido pelo Ricky Rubin, um gênio também, produziu todo mundo. Ed Sheeran, Chili Peppers, Linkin Park, a lista Eminem, a lista dele é enorme do Ricky Rubin, um gênio. E a pergunta foi como é que foi trabalhar com o Rick Rubin, já que foi a primeira vez que o Imagine Dragons trabalhou com o Rick Rubin, neste novo álbum. Vamos lá. It was a very different experience. It was our first time working with Rick Rubin, and he was wonderful in every way. I loved working with him. He was brilliant, he was kind, he was honest, he was straight to the point, he was hands-on, questioning everything, hard on his sleeve, and I love him. I really relate to his soul and the way that he does things, and we've remained friends since we made the record together. So it was a really great relationship, and still is. What to expect? I think it's a different record. I think there are going to be some different things that fans haven't heard from us, and but also at the same time we're always going to be who we are. And we write all our own music, and I write out every lyric and melody, and I think because of that, there's always going to be some things that stay the same. We're still going to sound like Imagine Dragons because I'm writing everything. And we write, and then we create together, and we always have done that. There's a lot of artists today that I think, they don't write all their music. And so you're going to hear stuff, and it could be left field and far right. And though we genre hop, we do different genres, kind of. That's not really by choice, but I think there's a certain thread that's always there, and that's because we write all our own music. Então, Dan disse que foi uma experiência bem diferente trabalhar com o Rick. Foi a primeira vez deles trabalhando com o Rick. E ele foi maravilhoso em todas as formas. Ele amou trabalhar com o Rick porque ele foi brilhante, gentil, honesto, direto ao ponto, e é um cara que bota a mão na massa. O Dan disse que se conectou com a alma do Rick. Eles se tornaram amigos desde que fizeram o álbum juntos. Ele disse que é um álbum diferente, com coisas que os fãs ainda não ouviram deles, mas ao mesmo tempo seguem sendo o que são, a essência.
Como fazem muitas músicas e ele, o Dan, escreve cada letra e melodia, sempre terão algumas coisas que ficam iguais e eles sempre irão soar como Imagine Dragons. Isso porque ele pensa em tudo e eles desenvolvem juntos. Comentou que muitos artistas hoje não escrevem todas as suas músicas. Isso pode aí acabar mudando alguma coisa e tal. Mas no caso deles, do Imagine Dragons, há certos pontos que estão sempre lá porque eles escrevem todas as suas músicas. Bom, então a gente aproveitou, a gente está falando do Mercury Act One, a gente falou bastante de Wrecked, a gente quis tirar aqui também alguma coisa sobre Follow You, que é uma música que conta sobre o momento que ele se reconciliou com a esposa, depois de quase se separar e tal. Enfim, a gente perguntou quando ele começou a escrever Follow You, porque a história eles estavam para se separar, estavam prontos para se separar, e aí ele recebeu uma mensagem da esposa dele, no momento ali que eles estavam em vias de assinar a separação, e essa mensagem fez com que ele mudasse de ideia, com que eles reconsiderassem a separação. Então a pergunta foi, quando ele começou a escrever Follow You, depois que ele recebeu a mensagem da esposa dele, quanto tempo ele levou para escrever Follow You? Vamos lá. I think I wrote it a week after we started to get back together. So the week after that, we sat down in a meeting to sign divorce papers and then stood up and decided not to and went to lunch, and then we started dating that week, and I wrote it then. So it was right when we were getting back together, and I just felt like, this is the woman that I want to stay with. I want to continue to follow you through your highs and lows of life and be there through thick and thin, like we had said, when we got married, and that was a really great decision. And now we've been married 10 years now, and since then we have a child who's 21 months old, and I couldn't imagine life without him. I love my little Valentine is his name, and so yeah, it was the right decision for me. It's not the right decision for everyone. I definitely don't want it to be some story of like marriage, stick it out and it always works out. It's good to stay together. Like, I don't think that that's right for everybody. I think sometimes there's relationships or marriage that's really toxic and not good for people, and they should move on. And I know a lot of people who've done so and they're happy and healthy, and it was right for them. But for us, it was right to stay together. Yeah. Então ele disse que começou a escrever a música uma semana depois que eles decidiram voltar. Na semana anterior, ou seja, um pouquinho antes deles escreverem, uma semana antes de escrever a música, eles estavam sentados assinando os papéis de divórcio já. Aí decidiram, veio a mensagem, né? Aí eles decidiram que não, aí eles foram almoçar e eles já estavam juntos de novo. Ele falou dating, eles já estavam dating. Aí ele escreveu Follow You, assim que eles voltaram, quando ele sentiu que ela é a mulher que ele queria ficar junto, seguir pelos altos e baixos da vida. Aí o Follow You, né? Fala da letra e tal. E disse que foi uma ótima decisão. Eles foram 10 anos juntos, e desde aquele momento da história, né, da música, eles tiveram um filho, que agora está com quase 2 anos de idade. Ele disse que foi a decisão certa para ele, mas não é a decisão certa para todo mundo. E ele não quer reforçar a sua história, tipo, case, aguente, vai dar certo, é sempre bom estar junto, porque a vida não é assim para todo mundo. Algumas relações e casamentos são ruins e as pessoas precisam seguir com suas vidas separadamente. Ele conhece muitas pessoas que se separaram, estão felizes, mas para eles o certo foi seguirem juntos. Então agora, para fechar, já que a gente falou de Follow You, do retorno dele com a esposa, do filho que nasceu, foi o primeiro filho homem dele, ele já tinha 3 garotas, então a gente quis fazer uma pergunta mais familiar para ele. Então a nossa pergunta foi, como é que os filhos deles curtem o Imagine Dragons? Eles ouvem? Rola em casa? Como é que eles ouvem juntos o som de Imagine Dragons? Vamos ver o que o Dan falou pra gente. So my 8-year-old understands now that that I'm the singer and it's this band and it's a big deal, and it's her friends all ask about it, and so she understands now the fame quality of it, which is weird, and I don't love that. We try to keep her life as normal as possible. But my 4-year-olds, they're just starting. They all love Imagine Dragons. They want me to play it all the time, probably more than I even want to play it. But even my 20-month-old will now go up to Alexa and yell at Alexa, play Imagine Dragons. So it's always on in our house, and I love that. I appreciate it. I that's what I made the music for, right? Is to listen to it and share it with people that I love, and I love no one more than my family. So I probably listen to Imagine Dragons with my family more than
than anyone. But my 4-year-olds don't really understand anything about the band yet, and they're going to go on tour with me starting next. I can't give you the tour dates, but we're planning a whole world tour. I can say that we're planning a whole world tour that we'll be releasing here soon, and they're going to come with me all over the world and do the same thing that Arrow did, which is my oldest, and she got to see the entire world, and it was really good for her. So I think it'll be good for them too. Então, Dan falou pra gente falando sobre os filhos ouvirem Imagine Dragons em casa. Ele falou que a filha dele de 8 anos, que é a mais velha, entende agora que o pai é um cantor, isso é muito legal, as amigas e os amigos dela perguntam, ela entende o que rola agora, o que é um pouco esquisito, porque eles tentam manter a vida dela o mais normal possível. E diz que as gêmeas de 4 anos estão ali, começando a ouvir, mas todos amam Imagine Dragons, pedem pra ele colocar direto em casa e tal, até mais do que ele gostaria de ouvir. Mesmo o mais novo, de quase 2 anos, já dá uns berros, ele falou que já dá uns berros ali pra Alexa. Alexa, toca Imagine Dragons! Aí então o som de Imagine Dragons tá sempre on na casa dele, e ele curte isso. Afinal de contas, ele diz que é pra isso que ele faz música, pra ouvir e dividir com quem ama, e não tem quem ele ame mais do que a sua própria família, lógico. Aí ele comentou que as gêmeas de 4 anos não entendem nada sobre a banda, mas acompanharão ele nos shows a partir do próximo ano, já adiantou aqui pra nós, né? Que o Imagine Dragons fará uma turnê mundial no ano que vem. E as gêmeas vão acompanhar, elas vão fazer a mesma coisa que a mais velha já fez. A mais velha já acompanhou eles em turnê, que é conhecer o mundo. E como foi muito legal pra filha mais velha, ele acredita que será muito legal pras gêmeas também. Aí agora aqui no final a gente comentou com ele que o Brasil ama eles, e aí ele mandou uma mensagenzinha rápida, vamos ver. I love Brazil, and I appreciate all the kind things you said. It really means a lot. Thank you so much. Então tá, esse foi nosso papo exclusivo com o Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons. A gente falou tudo sobre o Wrecked, falamos sobre a composição, criação, ele falou mais sobre como ele trabalha dentro de Imagine Dragons, a questão de melodias, letras, produção. A gente falou sobre o novo álbum e no final a gente ainda puxou um pouquinho ali, a gente tirou algumas coisas sobre Follow You, sobre família. Foi super legal o papo com o Dan. Dan, super obrigado, meu amigo. A gente se vê aqui no Brasil em muito breve. All right, my friend, take care. E o Sabe Aquela Música com o Imagine Dragons fica por aqui. Se você quiser ouvir todas as conversas, as edições do Sabe Aquela Música, é só você acessar sua plataforma digital preferida ou o site da Rádio Mix, e também uma versão compacta na Rádio Mix todos os domingos às 9 horas da noite. E agora você também pode seguir o Sabe Aquela Música no Instagram. Então a gente agora tá ali, você vai ter exclusividades, a gente vai colocar umas imagens de bastidores, uns vídeos, vai ter muita coisa legal, já tá lá disponível, é só você acessar o Instagram e procurar por nós, pelo Sabe Aquela Música lá, sabeaquelamúsica.podcast no Instagram, tá lá, é o perfil do Sabe Aquela Música. A gente espera todo mundo seguindo a gente lá para ver umas coisas legais que a gente vai disponibilizar só para quem segue a gente no Instagram. Não conta pra ninguém, mas espalha. Só mais um recado. Você pode ouvir todos os podcasts da Rádio Mix na sua plataforma digital preferida e também no site da rádio, que é o 15 Minutos de Fama e o Playlistando, que eu tenho o prazer de apresentar com meu querido amigo Marcelo Braga. Então é isso, pessoal. Sabe Aquela Música fecha aqui, fica por aqui e a gente se vê em breve. Um beijo e um abraço pra todo mundo. Valeu! Você ouviu Sabe Aquela Música?